Ontem, o presidente Lula foi para São Paulo para fazer um check-up. Diz o hospital, o sírio-libanês, o médico dele, o Dr. Khalil, que ele foi fazer um check-up que ele deveria ter feito em dezembro e que foi adiado por conta da queda dele do acidente. E saiu um boletim ontem, 11h30, quase meia-noite, dizendo que está tudo bem com ele, que ele está com a saúde ótima, etc. Tá bom? Aqui, o que eu queria falar agora é exatamente sobre o governo Lula, é a nossa segunda manchete, que é a questão da reforma ministerial. Antes, só ler aqui o Gustavo Pinho. Gente, esqueçam o inglês dele, que não é ruim. O pessoal falando que é sofrível o inglês dele. E foquem no que importa. Ele tem o sotaque que qualquer brasileiro falando inglês tem. Não, eu também acho. Eu não fico tirando sarro dessa coisa, que fala inglês bem mal. Para mim, irrelevante. Eu quero entender qual é a lógica do discurso dele. Acho que isso que é o mais importante. Vamos lá. Então, ontem, tanto o Globo quanto a Folha, aí a reportagem da Folha, soltaram reportagens anunciando que o Lula tomou a decisão de tirar a Anísia do Ministério da Saúde e que ou o Padilha ou o Quioro deverão ir para lá, o Padilha como favorito, e eu já adianto, deve ser o Padilha, tá? Essa foto, inclusive, foi motivo de grande irritação e indignação no Ministério da Saúde, né, porque consideraram uma foto misógina, machista, essa foto do Padilha tampando o rosto da Nízia, mas não ficou assim, houve porque há um clima de indignação com o fato da foto ser usada dessa maneira, num momento em que a Nízia, aqui estão dizendo que a Nízia já caiu, será? Deixa eu ver aqui, acho que não, viu? O Lula está lá no Rio de Janeiro, caiu não. Não caiu, não. O Lula saiu de São Paulo e foi para o Rio de Janeiro, então não vai ser hoje. Né? Tá um evento lá no Rio de Janeiro. Deixa eu ver aqui. Então, mas é isso. Tá todo mundo dando como certo, né, como certa a queda da Anísia. Tá? Todo mundo não, né? A Folha e o Globo. E ontem ela já reagiu dizendo que está sendo, né, sendo fritada. Né? Então, olha, ela falou com o Bernardo Melo Franco. O Bernardo Melo Franco é um colunista do Globo, um sujeito liberal, mais à esquerda, tá, né, um sujeito centro-esquerda, bom jornalista. Lá no Globo tem uma coluna lá. E ela falou com ele ontem. Ele é o interlocutor mais habitual da Nízia na mídia, reclamando da fritura e defendendo a gestão dela na saúde. Tá? Não fico acuada com especulações. Bom, deixa eu agora contar para vocês dos bastidores da história. Então, eu não falei com a Nízia, mas já faz pelo menos... desde que houve aquela primeira notícia de que a Nízia podia cair, o ano passado, que eu venho acompanhando, e nas últimas 3 semanas acompanhei de perto a situação do Ministério da Saúde nos bastidores. De fato, o tensionamento, a tensão na cúpula do Ministério da Saúde é muito grande, tá? É muito grande. O cenário de queda iminente está dado já há algumas semanas, mas veja que interessante, curiosamente o Lula não falou nada. Por sinal, o Lula não falou nada de reforma, nem com a Nízia, nem com nenhum outro ministro ou ministra que está na cota aí, está na lista dos que vão sair. Até o momento o Lula não tomou nenhuma iniciativa no diálogo com os ministros e ministras. É tudo informação de bastidor. Então, importante dizer que esse cenário essa sensação de queda iminente está muito presente, talvez seja um ministério em que mais, talvez lá e na Secretaria-Geral da Presidência com Márcio Macedo, são os 2 lugares em que essa sensação de queda iminente está mais presente. Lá no caso do Márcio Macedo, pelo anúncio quase certo de que a Gleisi vai para lá. Então, o que acontece em relação à Anísia? Tem alguém aqui defendendo a gestão do Padilha. O Padilha foi ministro da Saúde já, né? Na boa, o Padilha foi um ótimo ministro da Saúde. Lá em 2009, trouxe a tecnologia para fabricar
aqui farmácia popular, mais médicos. 2009, eu não sei se ele era ministro da Saúde, não. Em 2009, eu acho que ele foi 2000, deixa eu ver. O Padilha foi ministro da Saúde, eu sei de 2010 e 2011. Olha, o Padilha foi ministro da Saúde. Não, não era não. 2009 era o José Gomes Temporão, que é o que eu acho quem fez esses programas, tá? O Padilha vai entrar em 2011 e fica até 2014, tá? E aí é sucedido em 2014 pelo Arthur Quioro, que é o outro cotado para ir para o lugar. O José Gomes Temporão, que antecedeu os dois. Então, o José Gomes Temporão foi o ministro em Lula 2, tá? Ficou de 2007 a 2010. Quando entra a Dilma, vai ao Padilha. Fica de 2011 a 2014. Depois sai o Padilha e vai o Arthur Quioro, que está cotado para ir para o lugar, de 2014 e 2015. E aí, já na derrocada, né, ali já no final do governo Dilma, vai o Marcelo Castro, do MDB. E depois, com Michel Temer, o Ricardo Barros, né? Então, essa é a sucessão de ministros da saúde. Então, deixa eu contar. Essa situação da saúde está muito tensa faz tempo. Faz mais de um ano. O AM70 dizendo aqui que ela não, ele, né? O Padilha não tampou o rosto dela. Foi o fotógrafo quem aproveitou o enquadramento. Claro, é sempre assim, né? Mas constrói a cena e a cena tem a sua mensagem, né? A sua iconografia. Então, voltando, vamos lá. O que acontece no Ministério da Saúde? O Padilha, hoje, que é o chefe da SRI, Secretaria de Relações Institucionais, já tem um controle sobre metade do Ministério da Saúde é dele. Metade do Ministério da Saúde é dele. As duas maiores secretarias do Ministério da Saúde são de pessoas dele, pessoas indicadas por ele, pessoas que fizeram parte das equipes dele. Então, o Padilha hoje já tem uma interferência muito grande sobre o Ministério da Saúde. E há uma queixa da Anísia há bastante tempo sobre o fato de que ela governa apenas sobre metade do Ministério da Saúde. A outra metade, quem governa é o Padilha. Há, inclusive, uma leitura nos bastidores, lá na SRI, na Secretaria de Relações Institucionais, de que o Padilha não gostaria de ir para o Ministério da Saúde. Por quê? Porque, para que ele precisa ir para o Ministério da Saúde se ele já controla metade do Ministério? E ele quer ficar na SRI, porque na SRI ele está na cozinha do Planalto, está do lado do presidente. Esse é o posto mais desejado por todo mundo nesses esquemas de corte e de poder, né? O lugar mais importante é o lugar mais perto da fonte de todo o poder, que é o presidente da República. Então, o Padilha não quer sair da SRI. A situação melhor para o Padilha é ele ficar na SRI e mandar em metade do Ministério da Saúde. Mas a grande questão é que ele... Então, não é ele que está derrubando a Anísia. Não é isso, né? A grande questão é que, aparentemente, ele vai cair fora da SRI, porque há uma torrente de críticas em relação à conduta dele na SRI lá no Congresso Nacional, especialmente na Câmara de Deputados. O Lira é inimigo, o figadal dele, né? E o pessoal do Centrão não topa ele, mesmo dentro do PT. O pessoal não gosta do Padilha, acha que o trabalho dele é um trabalho com questionamentos grandes. Então, a ida do Padilha para o Ministério da Saúde é uma solução para aquilo que o Lula vê de maneira enganosa, já vou explicar por quê, como uma crítica à gestão dela. É um engano essa crítica que se faz à gestão dela, é um equívoco, é um erro, é injusto em relação a ela, mas é uma solução política para acomodar o Padilha, que é um quadro importantíssimo nesse Lula 3, tá? Diante da necessidade de tirar ele da SRI. Então,
Tá claro? É por isso. Esse é o movimento que está acontecendo nesse momento. Por isso que também é incerto, porque depende do nome que vai para a SRI. É um processo ali com tem muitas variáveis. Então é quase certo? É quase certo. Mas quase certo não quer dizer certo. Né? Não quer dizer certo. Tá? Então vamos esperar, vamos esperar. Mas aí o que acontece? Deixa eu contar, dar o pulo do gato para vocês. Olha essa figura aqui. Quem é este senhor que está aí, esse jovem senhor de cabelos brancos? O nome dele é Adriano Massuda, ele é do Paraná, ele foi secretário municipal da Saúde lá no Paraná, e ele ocupa, desde março de 2024, a Secretaria de Atenção Especializada do Ministério da Saúde. A Secretaria de Atenção Especializada do Ministério da Saúde é a maior secretaria, o maior orçamento do Ministério da Saúde. Quem nomeou ele? Padilha. Ele é homem do Padilha, lá dentro do Ministério. Por que eu digo que é injusta a crítica à Anísia? Porque a crítica que sai do Palácio, que Lula está circulando por aí, que Lula está irritado com a Anísia por causa disso, é que Lula diz que a Anísia não colocou para funcionar de maneira eficiente este programa conhecido como mais especialidades, o nome do programa é mais acesso a especialistas, é o nome oficial, mas ficou conhecido como mais especialidades. Esse programa foi lançado em abril de 2024. É um programa que o governo considera crucial. Por quê? Porque tem uma fila enorme no SUS atualmente para marcar cirurgia, para marcar exame, para marcar tratamentos. Então a ideia seria reduzir a fila. O projeto, o governo considera uma urgência reduzir a fila, como considerava uma urgência reduzir a fila do INSS. E ontem nós mostramos aqui que a fila do INSS está do tamanho da fila do INSS no governo Bolsonaro. Fechou parênteses. Bom, então o que acontece? Este programa foi lançado em abril de 2024. Ok? Quando o senhor Adriano Massuda foi nomeado para ser secretário de Atenção Especializada no Ministério? Em março, um mês antes. Então, qualquer acusação que se faça, a Anísia, por não ter conseguido implementar esse programa, perdão, mas direcione-se a Massuda barra Padilha. É o apadrinhado do Padilha que está à frente desse projeto. Não é a Anísia que está tocando, ela não tem poder sobre esse projeto. Então veja como o bastidor é complexo, né? Mas sai de público a irritação do Lula pela Anísia não estar implementando esse projeto. Então, é importante ter. As coisas são diferentes daquilo que é apresentado publicamente. A conversa que há no bastidor, aí já, tanto da SRI quanto lá no Ministério da Saúde, é o seguinte: porque o que acontece? O Padilha vai para lá, mas em abril, né, abril do ano que vem, e de 2026, ele tem que se desincompatibilizar, ele tem que sair do cargo, porque ele vai sair candidato em São Paulo. Ele queria ser candidato a governador, acho que não vai rolar, acho que ele vai acabar sendo candidato a deputado mesmo, a reeleição como deputado federal. E aí o que acontece? Quem fica no lugar dele, ele vai querer deixar alguém dele no lugar dele, até para poder favorecer a sua campanha eleitoral, sua articulação política eleitoral. É esse. Este é o nome do Padilha para ficar no lugar dele a partir de abril e até o final do governo Lula. Claro que tudo isso é projeto, né? Projeto, no meio do caminho pode dar tudo errado, etc. Mas esse é o projeto, então. Né? Não é o projeto original do Padilha, quero dizer, o projeto original do Padilha é ficar na SRI e ter esse cara lá, o Massuda, mandando no ministério, ele interferindo e tendo grande peso e utilizando esse espaço no ministério para fazer a política dele. Mas agora, se ele tiver que sair, é para lá que ele vai. Tá? Então vamos ver, a Anísia está resistindo, tá? A turma dela está resistindo lá
no Ministério da Saúde, tem articulações de apoio a ela, mas o cenário é bem difícil para a Anísia, de fato. Tá? Aí o Lucas diz, tem como implementar programa com teto de gastos? Então, vamos falar com o Davi De Caixa daqui a pouco. Nesse caso tem, tá, Lucas? Porque o Ministério da Saúde, tá, as verbas da saúde estão fora, graças a Deus, tanto as da saúde como a da educação, estão fora do teto de gastos. Eles têm o mínimo, eles têm o piso constitucional de orçamentário, que é o que o Haddad quer acabar. Então lá eles têm possibilidade. Nós vamos começar com o Davi De Caixa, mas antes, deixa eu dar aqui mais 3 notícias rapidinho do nosso giro. Então, ontem o presidente Lula deu uma entrevista à Rádio Tupi do Rio de Janeiro, nessa dinâmica que ele tem feito agora, depois que entrou o Sidônio e o Laércio Portela, Sidônio Palmeira, isso, e Laércio Portela, assumiu a área de relações com a imprensa, de fazer periodicamente, sempre entrevistas com rádio. Então, sempre que ele vai viajar para algum lugar, ele está no Rio hoje, vai para Itaguaí, ele na véspera dá uma entrevista para uma rádio do estado, da cidade para onde ele viaja. Ele diz, então, que na entrevista ele prometeu anunciar a maior política de crédito já feita neste país. Ele disse, não posso falar, mas serão 3 medidas que irei anunciar muito brevemente, né? Uma delas é vou perguntar para o Davi De Caixa sobre isso. É essa história do consignado para o setor privado. Nós entrevistamos aqui na segunda-feira, acho que foi segunda, a economista Denise Gentil, que mostrou que isso aí, que o governo Lula está metendo os trabalhadores e trabalhadoras numa situação de endividamento, as famílias numa situação de endividamento dramática, e essas operações de crédito que são vendidas pela mídia governista, né, pelo governo, suas redes e tudo, como oportunidades, na verdade, são cordas para as pessoas se enforcarem cada vez mais. O Davi vai poder falar sobre isso daqui a pouco. Outra questão que... Opa, peraí, esse tema da segurança nós vamos deixar para falar daqui a pouquinho com o Luiz Eduardo Soares. Outro tema que o presidente falou foi o tema dos ovos, né, do preço dos ovos. Deixa eu ver se eu botei o post aqui. Acho que não, acabei não colocando. Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui. Outro tema que o presidente falou na entrevista foi o tema dos ovos. Eu pulei aqui, um minutinho só. Pera aí, Bolo, você já volta aqui, um segundinho só. Foi o tema dos ovos, né? Porque é isso, o próprio presidente reconheceu que a coisa está duríssima, né? Diz que o preço do ovo é absurdo. O presidente falou, tenho notícia de que estão vendendo caixa com 30 ovos por R$40. De fato, a disparada no preço dos ovos é um negócio crucial. E aí achei muito interessante, porque isso tem a ver com a lógica do governo. O que o presidente da República diz? Olha, o ovo está subindo porque está tendo... Aumentou o preço do milho, o calor, mas sobretudo com a exportação. Está uma crise lá nos Estados Unidos brutal, por conta da gripe aviária. Estão matando galinha aos milhões lá nos Estados Unidos por conta da doença. E aí está uma falta de ovos, o preço disparou, e aí os ovos estão sendo exportados. E aí, sabe o que o presidente... Eu fiquei espantado com isso, né? Porque é o presidente da República. Não é não é o ouvidor geral da República. O presidente da República ele diz, eu vou conversar com empresários, né? Uma coisa assim. Eu vou apelar, já que nós estamos na quaresma, né, e o consumo de ovos aumenta na quaresma, porque tem uma fatia da sociedade brasileira católica, pequena hoje, mas, né, acaba impactando, né, que não come carne no período da quaresma e substitui por ovo. Então, aí tem uma demanda maior, né? E aí ele diz, não, eu vou conversar. Mas como conversar? Ele é o presidente da República. Baixa uma taxa sobre a exportação dos ovos para que não seja vantajoso exportar ovo nesse momento. Ah, não, mas é a liberdade. Eu tenho a oportunidade, né? Essa mentalidade liberal que toma conta de parte dos progressistas isso não.
mas faz parte, né, do jogo do mercado. Não, não faz parte do jogo do mercado, não. Eles estão ganhando, eles já ganham dinheiro vendendo aqui no mercado interno. Eles estão fazendo um sobrelucro nesse momento, tá? Um sobrelucro nesse momento. Então aí mas não é para conversar, não, Mauro, é para dar tiro. Não, não é para dar tiro, mas é para não conversar, é para baixar um decreto impondo uma taxa que impeça, que inviabilize economicamente a exportação do ovo. É assim que funciona em qualquer país do mundo, querido. O presidente da República, com força, é isto que faz, né? A quaresma só começa na quarta-feira, sim, você tem total razão. Eu, católico de Araque aqui. Mas é isso, né? Já tem esse cenário em que o pessoal da produção do peixe, tudo vai se preparando para isso. Tá? Mas, de fato, é isso. O governo, em vez de tomar medida, é aquele não ortodoxo, né? Alta do preço dos alimentos. Aí não faz nada. Só conversa, apelando à piedade cristã dos empresários. Então não precisa dar tiro, não. É só tomar medida. Tá? É só tomar medidas. E aí, queria dizer o seguinte, né? Aí, sobre o preço dos alimentos, então, falamos dos ovos, sobre a questão dos alimentos, lamentavelmente, o Guilherme Boulos continua numa campanha de fake news vamos falar sobre isso com o Davi De Castro também, né, para criminalizar pequenos e médios agricultores no Brasil, né? Ontem ele soltou lá um post no Instagram. PSOL apresenta projeto para responsabilizar quem manipula preços com descarte de alimentos. É uma fake news. Nós mostramos aqui os vídeos todos nos quais se baseia essa campanha. São vídeos antigos, não são vídeos desse ano, não tem nada a ver com a situação atual. E é uma prática de pequenos e médios agricultores. Não tem agronegócio descartando nada. Pequenos e médios agricultores descartam produtos porque eles têm prejuízo, se não tem preço mínimo. E não tem preço mínimo porque o governo não garante preço mínimo, porque o governo Lula não recompôs os estoques reguladores. A Conab está caindo aos pedaços, continua. 2 anos depois, o presidente da Conab, o Edgar Preto, está lá dizendo, nós vamos pensar em reformar os armazéns, em refazer o estoque regulador. É isso que segura preço. É isso que garante preço. Então não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver e está aqui, né? Nós falamos aqui e depois saiu a constatação. Eu falei, primeiro dia que saiu essa campanha do Boulos, eu não estou gostando do Boulos, não. Inclusive foi aquele Thiago Resiste, esse influencer aí do governismo, que inclusive já deu entrevista dizendo que tem que fazer fake news mesmo para combater a extrema-direita, né? Mostrou um monte de vídeo, era tudo vídeo antigo. Né? E essa agência de checagem de fato mostrou, né? Os posts usam vídeos antigos para desinformar sobre preço de alimentos. É disso que se trata. Aí ontem saiu outra medida do governo em relação ao campo. Plano Safra 2024-25. O governo suspende linhas de financiamento por falta de orçamento. Já tem gente do governo dizendo que, olha aí, o governo contra o agro, porque essas linhas de financiamento é para o agro. Suspendeu a linha de financiamento. Não, não é nada disso. É que como não foi aprovado o orçamento, o Congresso não votou o orçamento até agora, o governo não pode liberar as linhas de financiamento, porque com a alta da Selic, o gasto vai ser maior do que o previsto. Mas, na verdade, não é o governo contra o agro, não. É apenas para dar uma empurradinha na bancada do agro para acelerar a aprovação do orçamento no Congresso Nacional. Tá?